Bom, você já deve ter reparado que esse ano, o ano passado, houve alguns acontecimentos no clima que mudou todo o comportamento da agricultura, desde de produção de grãos até o alimento da agricultura familiar, no caso, por exemplo, frutas e hortaliças. Então, isso tudo acabou sendo alterado. O ano passado também mudou, esse ano também está diferente. Se vocês devem ter reparado, há uma intensidade gigantesca de chuva. Cada vez mais a chuva está presente no nosso dia a dia, com alguns dias de estiagem e volta ela novamente, e isso acaba trazendo alguns problemas. E muita gente está com medo, então assim, andando na roça, andando no campo, conversando com vários produtores, eles estão com receio de que falte água no período do verão. Então esse é um medo que grande maioria dos agricultores estão tendo. Conversando com alguns amigos, alguns conhecidos que são consultores também, agrônomos, espalhado, né, no país afora, ter a informação de que o comportamento do clima está bem variado em diversas regiões do nosso país. Começando na parte superior do mapa, que seria o Nordeste. Aí o que está acontecendo lá? Lá tem vários estados que tradicionalmente, comportamento climático, de forma geral, não havia uma intensidade tão grande de chuva. Tem algumas localidades, algumas regiões no Nordeste que ainda chove com frequência. E isso também vai causar um desequilíbrio, porque imagina um ambiente que antes era uma chuva bem de vez em quando, de repente chove de monte. Desequilibra tudo, desde o ser humano até a natureza, as árvores, a mata, enfim. E lá tem uma característica também de tipo de vegetação que se adaptou a isso, que é a caatinga. Então, se você for observar nessa parte de superior no nosso país, está com esse comportamento. Se você baixar mais, por exemplo, vamos supor, na parte média, no meio do nosso país, nós temos, no caso, um relato, eu tenho um relato, e alguns agrônomos também me afirmaram isso. No Mato Grosso, acima do Mato Grosso do Sul, não chove com tanta frequência. Ou seja, não chove com volume significativo desde abril para que possa, assim, cultivar e fazer o manejo no solo, o preparo do solo. Isso vai impactar, vai influenciar com certeza a minha vida e de você que está me assistindo. Porque a partir do momento que uma região tradicional também da produção de grãos também tem um manejo de pastagem, com um manejo animal ali, e dessa forma vai impactar no nosso bolso, porque existe um problema muito grande. Por exemplo, nessa região do Mato Grosso, também tem uma parte ali do Tocantins, algumas regiões ali do estado, Goiás, não está tendo uma frequência de chuva como esperado. Como também no Mato Grosso do Sul está tendo uma frequência de chuva desordenada, com um volume de água forte. É como se São Pedro pegasse e colocasse uma torneira bem em cima do estado e abrisse ela com um volume muito grande de água. Então imagina o que isso vai causar. Primeiro, na planta. Então isso vai ter um impacto já direto na planta. E, consequentemente, no manejo, no preparo do solo. Então não está conseguindo fazer o preparo do solo para o manejo de grãos, que é tradicionalmente feito o plantio da soja nesse período. Então está tendo um atraso no nosso calendário em algumas regiões do nosso país por causa da falta extrema de água, de chuva, e do excesso extremo de chuva. Aqui em São Paulo, onde eu estou também, onde eu moro, chove bastante. Está chovendo muito. Semana retrasada choveu demais. Essa semana ainda deu uma acalmada. É o que o pessoal está me falando. Mas, tradicionalmente,
tem um excesso de chuva sim, porém, existe um ponto ali que tem o frio. Então, eu estou falando de chuva nessas regiões e agora o frio. O frio na parte mais da região sul, sudeste, ela se mostrou muito mais longa, um período muito maior. E isso afeta diretamente a planta, porque ela começa a ter períodos de calor no meio do dia, no final do dia já esfria, vem uma chuva, aí a temperatura cai, chega em por volta de uns 15 graus. E 15 graus acaba afetando também o metabolismo das plantas, tanto hortaliça, grãos, frutas, qualquer cultura acaba sendo afetada. Até mesmo o capim, que quando tem esses períodos assim de temperatura baixa, vai dar esse tipo de comportamento. Outro ponto que acontece também, nessas regiões mais abaixo, aí o que tem? Um problema sério, gente, que é o quê? Nublado, dias nublados. Para a gente, para nós, seres humanos, dias nublados não vai afetar a nossa produtividade, o nosso desempenho, o nosso trabalho, nossa vida. Nem do mamífero, até mesmo. Mas para uma planta, para essa planta, vai ser afetada por que motivo? Pelo simples motivo de que quando você tem dias nublados, acontece o quê? Acontece que você acaba não tendo o trabalho da fotossíntese. Bom, acredito que todos já tenham ouvido falar da fotossíntese. Se você não sabe, quer que eu explique melhor, mande uma mensagem para mim que eu explico, tá bom? Mas fotossíntese, assim, um basicão, um resumão mesmo, é o quê? Gente, a fotossíntese, ela trabalha com o quê? É a luz que a planta recebe. E essa luz que ela recebe do sol é que vai entrar num metabolismo que eu não vou explicar aqui, que é um pouco mais difícil. E aí vai fazer o quê? Ela vai converter essa força que vem do sol, vai juntar o dióxido de carbono, que é o CO2, com água e oxigênio. E aí, tendo essa junção, né, esse casamento de CO2 e água, eu tenho a formação de energia. Então, sem o sol, sem a luz do sol, você não tem o crescimento da planta. Eu sempre digo para os agricultores que eu atendo que para uma planta é muito pior um dia nublado do que frio, porque o que acontece? O frio, quando tem o sol, ela tá com o seu metabolismo acontecendo, mas muitas vezes não cresce uma folha, não desabrocha um botão, porque ela tem que se proteger do frio. E dessa forma, ela vai pegar e separar aquela energia que é só para produtividade, para crescimento, formação de tecido, ela vai ser direcionada para se proteger do frio, tá bom? Então aí eu tenho uma competição aí. Então eu tenho a competição de fazer a planta crescer ou me proteger do frio. Aí tem esse ponto. Aí o que acontece? Dessa forma, nós temos que pensar no seguinte: esse clima realmente é interessante? É interessante. Só que muitos dias de frio você vai ocasionar o quê? Você vai levar com que esse crescimento, ao ganho de peso de fruto, ganho de qualidade e etc., acaba ficando meio que deixado para lá, de lado, porque ela não tem luz solar. Então são esses 3 pontos que está acontecendo de forma simultânea, tudo de uma vez com as plantas quando ela está no campo, entendeu? E isso vai afetar diretamente na nossa produção de alimento, não só alimento para nós, seres humanos, como também para os animais.
Então, vai influenciar na produção de milho, que diretamente está relacionado à formulação de rações, crescimento da pastagem também acaba sendo afetado. Você vê um local com 40 graus de temperatura, baixíssima umidade, tudo seco, esturricado. Aí você vê mais para o sul um local verdinho, 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 tá? Com uma temperatura mais fresca, só que com uma quantidade gigantesca de chuva caindo periodicamente, tá? Então, acaba sendo alarmante, eu não sei, porque a gente vai ter que coletar dados e informações para poder dar um posicionamento mais certo, mais correto, sem fugir muito do que a gente está acostumado, mas que pode sim afetar no que você vai colher. Que nem, por exemplo, tive agricultores no Mato Grosso do Sul que, devido ao excesso de água em um período curto de horas num dia, o que aconteceu? Houve um encharcamento do solo. E quando encharca o solo, você tem o que? A baixa oxigenação. E não sei se vocês sabem, a raiz precisa de oxigenação também. E muita umidade do solo vai atrair doenças. Roça nova com solo encharcado, a semente que acaba de ser semeada, passa alguns dias, ela não germina, ela não consegue sair do chão. Isso quando a enxurrada não enterra mais ainda a semente, fazendo com que ela não consiga nem brotar. E um outro produtor que eu fui, quarto mais ou menos na roça dele, sofreu com excesso de água na parte mais baixa do terreno. De que forma? Começou a aparecer podridão radicular pelo excesso de água, porque a plantinha ainda estava em desenvolvimento depois da germinação. Vai um custo aí de replantar essas plantas que não conseguiram sobreviver. Então, isso tudo que eu estou falando com vocês é para nós prestarmos muito bem atenção no que pode acontecer lá a médio prazo. Eu estive num sítio de um agricultor, ele é de idade, trabalha sozinho, planta o quiabo dele, 1000 pés, e ele irriga no regador, porque ele não tem condições financeiras para isso. Só que como é uma pessoa de sítio, uma pessoa envolvida no plantio, ele faz um manejo de gado, tem a sua horta ali para poder comercializar. Ele já virou para mim: Érica, olha, tá vendo aquela parte ali mais a fundo do meu sítio? Eu falei: sei, ali é uma área de soja, tinha um pasto, eles dessecaram, só que até agora não plantou, já tá atrasado, mais de 15, 20 dias, mais ou menos. Vocês não têm noção o que isso vai causar lá na frente. Porque se ele não plantar a soja, porque o trator não consegue entrar na terra encharcada, com muita umidade, ele começa a atolar, vai atrasar o plantio do milho, que é o que vai fazer o quê? A nossa alimentação e dos animais, a ração vai ficar cara. E mais uma vez, eu não vou conseguir ficar comprando ração para os meus porcos. Uma pessoa do campo, ele não sabe ler e escrever, ele sabe só escrever o nome. Ele já tem esse esclarecimento. Quem está na cidade vai ser diretamente afetado, não vai ter como correr. Também é um consumidor, não consegue plantar tudo que necessita na sua propriedade para sustentar a sua família, você vai ter que trazer de fora. Então, tanto quem está no campo quanto quem está na cidade, o pior de quem está na cidade que tem que trazer tudo de fora, quem está no campo só traz de fora aquilo que não é produzido ali dentro, vai precisar comprar. E isso vai ser refletido, tudo que isso que eu falei em relação ao clima, vai refletir aonde? No preço.